Então, para Deus descer, eles tinham que queimar esse incenso. Aí o incenso enchia o lugar santo, a fumaça ia saindo e a fragrância saindo. Aonde tinha mosca, inseto, ia morrendo. Quando eles morriam, o incenso pegava vertical e subia para a atmosfera, rompia a galáxia e chegava como cheiro suave às narinas de Deus. Quando chegava nas narinas de Deus, aí Deus cheirava e dizia: tem adoração lá embaixo, tem pureza, tem reconhecimento. Eu vou descer, porque o incenso chegava como cheiro suave às narinas de Deus. Aí ele descia na terra, o véu se abria, o sacerdote entrava e a glória de Deus caía e o povo adorava e ele era reconhecido. Havia reconhecimento. Agora o Pai era adorado. Agora tinha um lugar de novo de adoração e de culto. O tabernáculo. A liturgia era essa. Vem o templo. E o templo trouxe ouro. O templo trouxe glamour. O templo trouxe viralizou. O templo trouxe aplauso. O templo trouxe mídia. E quando o templo trouxe mídia, os filhos por eleição se deixaram levar e deixaram de reconhecer o reino de Deus e começaram a adorar outros deuses, substituindo o Deus verdadeiro. Aí o pecado vem e o pecado traz a morte. Mais uma vez, o reino da morte prevalece por causa do pecado. E agora tinha culto, mas não tinha glória. Tinha animal morto, mas não tinha perdão nem renovo. Tinha elite, mas a glória não descia mais. O pecado e a morte abunda e reina. E o único lugar de adoração e de reconhecimento é destruído, tornado cinza, e Deus não desce mais. 70 anos sem culto, 70 anos sem louvor, 70 anos instrumentos pendurados, porque o reino de Deus, a morte e o pecado tirou dentre Israel. 70 anos depois, Deus vai buscá-los e diz: recomecem, porque eu fiz uma aliança com vocês, e por conta desta aliança o meu Espírito renovará vocês. A glória do recomeço, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Israel recomeça, mas o ímpeto da morte e do pecado não deixa recomeçar. O Velho Testamento termina com decepção. Veja que
Os filhos por criação decepcionaram o pai. Os filhos por formação decepcionaram. E agora os filhos por eleição. O Velho Testamento termina com um caos, falta de respeito e honra a Deus. A morte predomina, o pecado abunda, e Deus resolve abrir mão, porque agora a morte reina. Veja que Paulo diz de Adão até Moisés, do tempo da inocência ao tempo da lei, ninguém superou a morte. O reino entre os homens estava com a morte. Aí Deus diz: vou me calar, porque a morte, com o álibi do pecado, chega diante de Deus e diz: venci. Eu quero a separação definitiva deles com o Senhor. Ninguém me superou. Todas as classes de filhos eu venci. Aí João, Apocalipse, foi lido aqui pela cantora. Ele diz que o juízo veio. Agora estava a morte, o pecado, eliminando o reino de Deus entre os homens, reinando. Pediu a nossa condenação. Aí Deus olha e diz: tem razão, mas antes eu vou propor, para não julgar injustamente, procure um promotor, procure um advogado que possa assumir a causa deles, defendê-los diante de mim, para eu não os condenar eternamente. Senhor, aonde procuraremos? No céu, na terra e debaixo da terra, se for possível. O julgamento é pausado, procura-se, e vem o relatório: Senhor, ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, quis assumir a causa deles. É irreversível. Ninguém quis assumir. Então agora só resta uma coisa: condená-los como condenei os primeiros por criação. O julgamento era para terminar ali, era para o reino ser eliminado ali, porque ninguém. Veja aqui o relatório de João diz: até aqui, Senhor, procuramos, e ninguém foi achado digno de se colocar entre o Senhor e ele, porque a acusação da morte e do pecado é robusta. Aí quando você olha, veja a decepção. É o que Paulo quer mostrar para os gentios, o que foi conquistado para nós. Porque Paulo diz que pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte, e o reino passou para a morte. Veja que ele fala dos filhos por formação. Ele diz que o pecado entrou por Adão, e Adão não venceu a morte. Eu fiz um estudo recentemente, me permita dizer-lhes: a morte, ela reina pelo poder das suas fases. O álibi é o pecado.
que se qualquer um de nós morrermos aqui agora, daqui 1 hora, morreu, vem a primeira fase da morte, decompor. E na decomposição, ela usa as 3 etapas. Primeira, 1 hora do morto, ela para a corrente sanguínea. Depois que a corrente sanguínea para, ela vai esfriar o corpo. Depois que ela esfria o corpo, ela vai tornar o corpo pálido. E termina a primeira etapa. Ela tem de 1 a 12 horas para concluir essas 3 etapas. Quando ela termina, vem a putrefação. E a putrefação vem com um poder autodestrutivo de apodrecer o corpo humano. E quando tem de 12 a 24 horas, com 24 horas ela termina, vem a colonização. A colonização, vem os insetos, vem as lavras e apodrece o ser humano. O reino da morte institui-se nisso por conta do pecado. Aí Paulo diz que entrou por Adão e a partir daqui a morte reina. Então a Bíblia diz que a geração de Adão não venceu a morte, mas veio a geração de Sete. A geração de Sete não vence a morte, mas vem a geração de Enos. Voltou a ter culto, mas o poder da morte, o reino da morte prevalece e vence a geração de Enos. Enos gera Cainã, Cainã gera Malalael, Malalael gera Jared, e Jared gera Enoque. Enoque diz: eu não vou ceder, vou me manter firme e vou reconhecer o reino do meu Deus. Aí Deus diz: já que você me reconheceu, não vai ver a morte. Eu vou dar um exemplo para a tua geração. Eu vou te tirar daí, sem você ver a morte, vou te arrebatar. E ele é arrebatado. Gera Metusalém. Metusalém não vence a morte, e nem sua geração. Metusalém gera Lameque. Lameque gera Noé, Sem e a Jafé. A morte reina e o pecado abunda. Pela graça, Deus preserva 8 almas. Passa o dilúvio, vem a geração de Sem. A Bíblia diz que a morte reina na geração de Sem. Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, Elá gera Hel, Hel gera Eber, Eber gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Em Terá passa a geração de formação. Por Abraão vem a geração de filhos por eleição, para vencer a morte. Porém a Bíblia diz que a lei não superou o pecado, nem o sangue de novilho. Adão não supera o pecado, e a morte vence e reina sobre ele. Ele gera Isaac, Isaac gera Jacó, mas a morte reina. Jacó gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, Isacar, José e a Benjamim. A morte reina sobre todos eles. Aí Deus pega a geração de Judá. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom Arão, Arão Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, que agora eu vou descer e vou cumprir.